Olá, graça e paz. Aqui é Simone Pires. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesse dia. E a palavra é Jesus, o pão da vida. Em João 6,35, diz: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus é o nosso alimento, a sua presença nos satisfaz. Ele é o pão da presença que nos sustenta e que nos dá vida. Jesus aqui nessa passagem, ele se retrata como o pão que mata a fome, o pão que dá vida. Então ele se compara com um alimento essencial, um alimento necessário, que ninguém sobrevive sem, para mostrar a importância de ir até ele e se alimentar dele, de crer nele, para não ter fome, para permanecermos saciados, para não morrermos. Então ele traz esse símbolo do pão, né, do principal alimento básico dos nossos dia a dia, e como era muito usado no tempo de Israel, né, o pão era essencial. Então ele se revela como pão vivo, o pão da vida, e ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida. Então ele fala de um alimento espiritual. Então o que acontece quando ficamos com fome? Geralmente irritados, com mau humor, perdemos o raciocínio, ficamos lentos, sem forças, desfalecemos e podemos morrer se ficar muitos dias sem se alimentar, não é mesmo? Então, espiritualmente, temos a necessidade do alimento também, o pão da vida, do alimento espiritual para matar a nossa fome espiritual. E Jesus diz: Venha a mim e nunca terá fome. Então, você tem buscado o alimento? Você tem buscado o pão do céu, o seu alimento fresco todos os dias? Você tem se alimentado? Ou você está morrendo de fome? É o pão da presença, a nossa mesa é a comunhão com Jesus. No Antigo Testamento, eles colocavam os pães da presença sobre a mesa no tabernáculo. Eram 12 pães que se referiam às 12 tribos, e ele representava a presença de Deus, né? O significado da simbologia dos pães, né, da preposição, os pães da presença, qual eles chamavam, que o significado do hebraico era face ou presença. Então, por isso que eles chamavam os pães da presença, porque remetia a presença de Deus entre o seu povo, naquele lugar, naquele tabernáculo, no lugar santo, e depois no templo, sobre a mesa. Então, mostrando ao povo a necessidade de buscar o pão espiritual, que não era o pão feito de trigo, de farinha, o pão físico, mas o pão espiritual. Então, o alimento, o pão da presença, a nossa comunhão, né? O pão que está na nossa mesa hoje é Jesus. Então, a sua mesa, né, a comunhão com o Senhor é um lugar para os íntimos na sua mesa, para buscarmos o pão da presença, né, a própria presença de Deus, que é o alimento saudável, para que nós não venhamos nos alimentar com porcarias, com outras coisas, mas alimentar com o pão da presença. Então, a palavra de Deus, que é o pão que ingerimos, é pelo meditar, pelo ouvir Jesus Cristo, que é o pão vivo, ingerido pela comunhão diária com Ele, não? Então, é na palavra do Senhor. Então, se quisermos ser bem saudáveis, estar bem nutridos e vivos, então temos que alimentar da palavra do Senhor, lendo com afinco todos os dias desse alimento. Não podemos fazer jejum e não podemos passar um dia sequer de fome. Então, nós precisamos mastigar bem as palavras do Senhor. Isso é meditar, entrar fundo nas palavras do Senhor, pensar nelas, né? Então, a palavra
é o nosso alimento, é o alimento certo. Então, pela palavra, a comunhão com Jesus. Então, o Deus que alimenta é o Deus que supre, o Deus que está sempre perto do seu povo, através da sua palavra. Então, nós temos comunhão com Ele. Então, Jesus é o pão da vida, o pão que desceu dos céus e está conosco através da tua palavra, nos alimentando, está com a sua presença. A palavra de Deus é o pão da vida. Em Mateus 4:4 ou Lucas 4:4, o próprio Jesus diz, né, contra o inimigo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é a palavra. Jesus, o alimento para todo dia e o dia todo. Então, não é o alimento físico, mas o alimento espiritual. É a palavra que vem de Deus para nós, que nos alimenta. Amém? Então, quero deixar essa palavra ao teu coração. Que você possa refletir nesse dia do que você está se alimentando. Deus abençoe.